Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos falar hoje sobre duas decisões de tribunais que impediram a União de cobrar imposto de renda sobre doação ou herança já tributada pelo ITCMD. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal. Em duas recentes decisões, a União foi impedida de cobrar o imposto de renda sobre ganho de capital decorrente de valorização de bens transmitidos por herança ou doação. Tudo porque as turmas do STF constataram que se trata de uma dupla tributação, uma vez que os bens doados ou herdados já são taxados pelo Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, também conhecido como ITCMD. O ITCMD incide sobre a transferência da propriedade de bens em razão do falecimento ou de uma doação. Quem recolhe é o herdeiro ou donatário, aquele que recebe a doação. As alíquotas variam de estado para estado no Brasil, mas podem chegar a 8%. Normalmente começam em 3% em alguns estados, a maioria dos estados é 4%, por exemplo, São Paulo é 4%, e podem chegar a 8%, como é o caso aqui do estado do Rio. A União tem exigido o imposto de renda com alíquotas entre 15% e 22,5% sobre o eventual ganho auferido na atualização do valor do bem no momento da transferência da propriedade. Mais diferente do que ocorre com o ITCMD, o IR é cobrado do doador ou do espólio. Na verdade, não há para o doador acréscimo patrimonial quando ocorre a transmissão, uma vez que os bens foram retirados do seu patrimônio. A lei dá a opção para o contribuinte declarar os bens pelo valor de mercado ou pelo valor original. Isso ocorre na declaração de bens do doador ou do espólio. Essa faculdade consta do artigo 32 da Lei 9532 de 1997. Se a transferência for efetuada pelo valor de mercado, a diferença positiva é tributada pela União, pelo imposto de renda. Então, o imóvel que tinha um valor histórico de 100 mil e hoje vale 500, pode ser transmitido para fins do IR por 100 mil. É uma opção que o contribuinte tem. Mas ele pode optar por transferir pelo valor de 400. Nesse caso, os 400 mil serão tributados como ganho de capital. Essa opção não existe para o ITCMD, que recai sem a opção do contribuinte sobre o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Ou seja, valor venal é aquele que é pertinho do valor de mercado, aquele valor que normalmente o município atribui ao valor de mercado dos imóveis. Existem já decisões a favor dos contribuintes nos tribunais regionais federais da primeira TRF1 e da segunda TRF2 e da quarta regiões TRF4. No Supremo, a disputa ainda está em aberto, entretanto. A Fazenda Nacional contabiliza 2 precedentes favoráveis à tributação e 2 precedentes favoráveis à não tributação. Então, é importante que quem eventualmente esteja num processo de espólio, por exemplo, e que tenha bens que tenham valores substanciais, a diferença entre o custo e o valor de mercado seja muito grande, que eventualmente analise com cuidado com o seu advogado tributarista se essa discussão vale a pena ser feita no judiciário. Lembrando sempre que o contribuinte tem a opção de fazer a transferência, no caso de uma doação ou de um espólio, pelo valor que consta da declaração ou do doador ou do espólio. Ele não é obrigado a fazer pelo valor de mercado, para fins do imposto de renda. No caso do ITCMD, o contribuinte não tem opção. Ele vai pegar sempre o valor de mercado, que é o valor que o Estado exige que se use, que é o valor venal do imóvel, que é aquele utilizado para pagamento do IPTU anual, que se paga às prefeituras, e o Estado exige esse valor, ou seja, para fins do ITCMD o contribuinte não tem opção nenhuma, para fins do imposto de renda tem. E eventualmente, se você resolver fazer pelo valor de mercado, mas não quiser pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, você tem que analisar junto com o seu advogado tributarista se essas duas decisões que já existem são favoráveis aos contribuintes, se elas têm tendência de se prevalecer. É uma discussão, conforme eu disse, o Supremo ainda não definiu
porque tem ministro que acha que é uma bitributação, ou seja, uma tributação de 2 tributos sobre o mesmo valor, a mesma base de cálculo, mas tem ministros que entendem que não, que poderia ser cobrado o ITCMD sim, pelo valor de mercado, e o imposto de renda sobre o ganho de capital. É isso aí, pessoal, fiquem de olho.